Olá pessoal, como estão? Bom, tô com o ventilador ligado, então provavelmente vai ter um som aí de um vento passando pra lá e pra cá. Mas vamos assim mesmo, porque por aqui tá muito quente. Hoje eu vou trazer um vídeo, tô relembrando muitos conceitos de React aí, aprofundando, né? E hoje eu trouxe um vídeo que vai misturar alguns hooks, que é uns hooks ali um pouquinho mais intermediário, né? No iniciante, que é o use reducer, o use context, o use ref, enfim. E juntando tudo isso, como ficaria essa divisão em um projeto, como a gente usaria esses contextos. E para isso, eu tenho lido bastante a documentação para relembrar e também estou vendo um curso do Luiz Otávio, um curso da Udemy, peguei uma promoção ali, um curso bem completo de React, de front-end, e tem conceitos bem avançados aí que acaba já dando uma complexidade a mais pro front. E aí eu peguei um exemplo dele mesmo, do que ele usa nesse curso, mas eu resolvi trazer para fixar o que eu tô aprendendo, né? Fixar o que eu tô relembrando também. E sempre me ajuda esses vídeos e eu gosto de compartilhar porque de repente ajude alguém também. E como é que é, né? O que é isso? Eu acho que eu já comentei em alguns vídeos o que é o hook, user reducer, o que é o use context, o que é o use ref, mas vou falar novamente. E aí, começando pelo use ref, né? O que é o use ref? Você consegue pegar a referência, como o próprio nome já diz, e aí dá pra dar uma lida lá na documentação, mas de uma forma bem simples assim. Eu consigo pegar o valor de qualquer elemento ali, de qualquer referência da DOM. E quando eu mudo o use ref, ao contrário do use state, por exemplo, eu não aciono uma nova renderização. Então, quando eu pego o use ref, eu consigo pegar essa referência e não com isso causar uma nova renderização, como causaria, por exemplo, com o use state. O use context, esse hook também, aliás, todos esses hooks que eu tô falando, é muito interessante dar uma lida na documentação, mas, enfim, o use context, ele, se você usa ele para usar estados globais, né, então para você não ficar precisando passar props de um elemento para o outro, então é para isso que se usa. E primeiro você precisa criar esse contexto, né? Depois você precisa criar o provider, então você precisa prover esse contexto para que outros lugares da aplicação você consiga usar. E aí você consegue, com o use context, usar em qualquer parte da aplicação. Basicamente seria isso. E a gente tem o user reducer. O user reducer ele é usado para estados mais complexos. Então normalmente se usa o user reducer com o use context. E aí é para lógicas um pouquinho mais complexas. E ele gerencia seu estado, digamos assim, que ele gerencia o seu estado com um redutor. Sei lá, de uma forma mais direta. É mais ou menos isso aí que ele faz. E aí eu fiz um vídeo que fala sobre o user redux e o user context. Se você procurar ali na playlist de React, você vai encontrar. E lá eu explico um pouquinho mais a fundo sobre eles. Mas agora, voltando para essa aplicação, né? Que é essa aplicação do curso e como é que ele traz isso daí. Pegando uma aplicação simples assim, como é que eu inicio, né? Como é que eu olho para essa aplicação e começo a ler e a entender o que tem aqui. Primeiro ponto aqui, né? A aplicação, ela parte aqui do index, né? Então, a gente tem que entender esse index aqui. Mas aqui, de uma forma geral, eu não estou usando nenhum contexto, mas ele renderiza. A nossa entrada é esse componente, que é o componente app, que está lá em templates, né? Então, ok. E aí aqui a gente entra na pasta source e a gente vem em template. Aí vindo em template, componente principal, app. Ok. Nesse app, a gente já começa a usar contexto. Eu tenho exemplo provider e posts provider. Bom, peraí. Se é provider, é contexto. Então, eu estou provendo o contexto desse exemplo e desse posts para o que está aqui. Então, para esse filho posts aqui também. Tá. Partindo do princípio em que é um contexto, eu vejo de onde está vindo. Então, está vindo da onde? Exemplo está vindo daqui, né? E post provider está vindo daqui. Ok, e aí como é que eu clico, né, para ir até esse lugar? Eu aperto Ctrl e vou para provider, por exemplo. Exemplo provider. Ele entrou nessa pastinha aqui. Então, sempre que eu tiver uma aplicação grande, Ctrl e aperta onde eu quero para me levar, porque é muito fácil a gente se perder nessas aplicações. Mas se a gente fechar aqui, ó,
por ser uma aplicação pequena, a gente vê que post provider está vindo daqui, então a gente vem em contexts, exemplo provider, post provider. Então, por exemplo, eu entrei aqui primeiro no exemplo provider, no index dele, que é a entrada para esse contexto aqui, para esse provedor de contexto. Então, o que está acontecendo nesse provedor de contexto aqui? Bom, eu tenho protypes, ok? Isso daqui é requerido, a gente só está dizendo o que é children aqui, já que eu não estou usando TypeScript. Ele usa o user reducer, está chamando uma função reducer, está chamando alguns dados e está chamando também o exemplo context. Beleza. Então, ele está aqui chamando esse exemplo context ponto provide. O que é isso aqui? A gente pode vir aqui e clicar aqui. Então, esse context em si, que está dentro dessa pastinha, ele está simplesmente criando o contexto. Então, ok. Então, isso aqui a gente já sabe que é só para criar o contexto, está usando para fazer o uso context para as outras, para criar de fato esse contexto. Ok. Beleza, aí aqui no exemplo provider, tá usando como valor o exemplo state e exemplo dispatch. Ok, então ele está passando para children, para todos os filhos que vai usar e provendo esses valores. Então, qual que é o valor do estado e qual que é o valor do dispatch. Dispatch que faz ação e aqui ele usa o uso reducer. O que ele passa para esse uso reducer? Ele está passando reducer, que é uma função, e data. Vamos lá ver o que tem em datas. Ctrl e aperta, data, então peraí, ó, contador 0, beleza, então contador tá aqui em data, ele vai começar como 0, ok, já entendemos isso também. E esse reducer, né, o que é essa função reducer? A gente vem aqui, bom, função reducer, a sintaxe dela é esperar um state e uma action, tá, em action sempre vai ser ponto type, e aqui a gente está passando os types, então se type for ponto incremente, ele vai pegar o estado que eu já tenho e vai mudar aqui counter, mudar entre aspas, né? Em counter vai pegar o estado, se for ponto counter, colocar mais 1. Se for decremente, ele vai pegar o counter, stat.counter menos 1. Beleza, mas de onde vem esses types? Tá vindo daqui. O que é esses types? A gente entra lá também para ver. Então, a gente pode clicar aqui. E, bom, types aqui dentro dessa pastinha serve só para nomear, né? Então, a gente está nomeando aqui. Um incremento e um decremento, se fosse uma aplicação muito grande, isso faria total sentido para você ter uma coisa fixa, para a pessoa não ter que saber qual é o type da ação que ela tem que colocar. Então, a gente deixa isso aqui de uma forma dinâmica. Tá, então nesse reducer está fazendo isso e ok. Então, na função reducer, eu estou pegando o estado e estou pegando as actions. As actions, elas têm um tipo. Qual que é o tipo da ação que eu quero fazer? Então, eu começo com o switch aqui, eu coloco a action.type. E se o meu type for incremente, então se o meu tipo de ação for isso aqui, ele vai fazer essa ação aqui. Ele vai retornar o estado e ele vai colocar mais 1. Se for decremente, ele vai colocar menos 1. Então, ele pega o estado, ponto counter, e faz isso. Da onde vem aquele counter? É o nosso estado inicial que a gente viu aqui, ó, que ele começa com 0. Então, ele pega isso. E onde está esse data? Esse data está sendo passado aqui, ó. Então, é por isso que esse counter está aqui na função reducer aqui. E aí, a gente vai passando de um componente de um elemento para outro, beleza. E aí, eu vou retornar esse... Aí, eu vou pôr o provider, né? Vou prover e estou colocando esses valores, passando para minha children aqui. Beleza, então eu acho que eu já vi tudo que tem dentro desse contexto aqui. E aí, se a gente voltar aqui no app... Tá, então ele veio como exemplo, me parece um contador. Aí eu dei um já npm start aqui na aplicação. E se eu trago aqui, ó, eu tenho esse contador. Então eu consigo, ó, ele começa com 0, que é nossos dados iniciais lá daquela função. E aí eu consigo incrementar e consigo decrementar. Então é isso que está acontecendo aqui através do contexto. E aqui a gente consegue ver que aonde está, né? Onde está esses botãozinhos? Onde está esse decremente, incremente? Está em posts. Posts é o nosso componente. Eu estou usando o contexto aqui. E aqui, ó, eu chamo a função incremente, a função decremente e consigo fazer isso daqui. E aí, aonde está a função... Esse aqui eu acho que eu não fui, né? Onde está essa função? Eu não fui em actions aqui do contexto. Em actions está aqui, ó, incremente, ele faz uma dispatch, que é a nossa dispatch, que vai ser isso daqui, ó. Então, vai ser esse tipo e vai fazer isso daqui.
Eu estou pegando essa função e passando esse tipo, eu não tinha vindo aqui em ação. É isso que ele está fazendo aqui, que é a nossa ação efetivamente. Voltando ao app, posts, aqui é o que a gente está fazendo. Então, eu inicializo o meu componente, ele é montado, deixa eu pegar aqui, já é outro contexto, mas esse exemplo aqui é o contexto de exemplo. Eu ponho o uso contexto para usar o contexto, que contexto? O exemplo context, que é esse contexto aqui. Estou usando ele, e aí eu posso fazer um destruct e pegar dele o exemplo state e o exemplo dispatch, que é o que a gente precisa aqui para... se a gente vem em exemplo context, tá aqui, tá aqui. E aí a gente consegue usar esse destruct aqui. Mas aí se a gente olhar, tá, mas da onde vem esse exemplo state e exemplo dispatch? A gente precisa vir no index aqui desse contexto, a gente vai ver que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente faz uma função reducer e a gente tem isso daqui, a gente está passando isso para children. A gente passa isso como valor, e quando a gente passa isso como valor no contexto, a gente consegue usar aqui, que é exatamente isso que a gente está fazendo. E aí, onde a gente está usando e chamando isso? A gente está retornando, aqui é outro contexto, eu já falo rapidamente sobre ele. E a gente usa aqui, ó, nessa div, nesses buttons aqui. Então, eu tenho a button onClick, que aí eu vou precisar da ação em si. O que vai ser esse onClick? Vai ser esse increment counter. E eu vou passar como exemplo dispatch. Então, que eu estou passando uma ação e estou passando uma ação. E aí está pegando o ponto counter. Então, é isso que está fazendo, é assim que se amarra as pontas. E aí a gente consegue ver, tá? Esse exemplo dispatch, ele vem do meu contexto, que vem de fato o disparo das minhas ações. Vamos pensar esse dispatch como o disparo das minhas ações. Então, eu faço uma ação de onClick, que vai ser um clique que vai disparar a minha ação que está lá no meu contexto. E aí, o state aqui, né, o estado. Eu estou pegando esse estado.counter, que é lá o início dos meus dados. Então, eu estou pegando o início dos meus dados e toda vez que eu faço uma ação, esse counter muda, porque ele sobe ou desce. Esse estado muda e eu estou pegando isso do meu contexto. A princípio, isso parece um pouco confuso, isso dá alguns nós na cabeça, né? Então, eu sempre leio bastante a documentação e sempre tento ler bastante códigos. Eu faço sempre esse exercício para eu conseguir fixar e entender o código de outra pessoa escrito, porque vamos pensar assim, a gente entra numa empresa e aí a gente tem um código gigantesco que foi escrito por outras pessoas, e normalmente a gente entra ali em algo que já está pronto, dificilmente a gente vai construir algo do zero, né? E quando a gente faz isso, a gente tem que ter desenvolvido essa parte de ler o código, de entender como é que ele está construído, de conseguir explicar para a gente mesmo, de conseguir explicar para alguém como é que isso está construído. Porque se não foi a gente que escreveu, o que a pessoa estava pensando, o que ela estava construindo. Então, isso é uma coisa que a gente adquire com o tempo também. Eu estou aprimorando essa habilidade de ler código e de entender o que a outra pessoa escreveu, de me achar e de ir lendo parte por partes. E eu digo que eu acho que é prática, né? Eu acho não, tenho certeza. É prática, quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. E agora eu vou falar brevemente do outro contexto aqui. E vou tirar essas pastas aqui. Então, aqui eu vou abrir e vou tirar aqui, ó. Tem um index que a gente vai manter, esse type, index e reducer, que era desse contexto, eu vou tirar. Então, aqui vamos lá. Post provider também é um componente. Que a gente tem um contexto que está sendo passado para o nosso filho aqui, para o nosso componente post, que está aqui, ó, né? Que é o que a gente estava vendo aqui. Então, eu tenho aqui o nosso componente, que eu estou fazendo a mesma coisa. Eu pego do contexto, ok, faço um destruct aqui, pego post state e post dispatch. Aqui eu já uso uns effect, ó, já estou usando o hook a mais. E aonde está sendo renderizado esse posts aqui, ó. Ele vem em H1 posts, ok. Então, ele tem um load, que enquanto ele está em um estado de load, ele aparece carregando. Depois que os posts é carregado, eu faço um map. Então, para cada post, eu coloco uma key, eu coloco um ID e coloco um título. Então, ele vai ter um ID e um título aqui em renderizo. Tá. E aí, como é que a gente entende esse contexto aqui, né? A gente vem primeiro em index do contexto. Então, mais uma vez, ele está fazendo o quê? Aqui ele está fazendo um user reducer. Está pegando o reducer, ele tem os dados iniciais, um post state, que é o estado, e um dispatch. E aí, ele está passando para children aqui e está provendo esse contexto para quem usar isso aqui. Quando a gente provê esse contexto, eu estou passando os valores de estado e minhas ações para ele. Ok,
Aí aqui, qual que é os dados iniciais? Os dados iniciais é um post, que é um away vazio, e loading, que é falso. Ok. E o que é a minha... Aqui eu tô no post, né? E o que é a minha... Deixa eu carregar. Aqui também a gente pode apertar Ctrl aqui, arrastar, que a gente abre sem ter que abrir outro aqui. E o que é a minha função reducer? Então eu posso vir aqui na minha função reducer. O que seria isso? A reducer está pegando um estado, uma action. E aqui da mesma forma, eu pego a action type e aí eu vejo. Se for sucesso, ele vai retornar os estados com meus posts, que vai ser uma action.payload. Então eu estou mandando uma ação com o meu payload, que vem lá de uma chamada, e estou mandando um load que é falso. Se por outro lado a ação for load, né, que está carregando, eu não mando, né, os posts, eu não mando o payload, mas mando um true. Ok. E voltando para o meu index, tá. E aí a gente já viu como tem a data e como que é esse reducer aqui. E como que é a minha... Então eu tenho um reducer, né, já vi aqui qual que é os meus tipos de ação pode ser que está carregando ou sucesso. Eu tenho um index, eu tenho meus dados iniciais, eu tenho um contexto, que simplesmente eu estou criando o contexto aqui, estou separando em arquivos, e eu tenho minhas actions. O que vai ser minha action aqui? Eu tenho uma action que vai chamar load posts, então ele carrega posts, é uma action assíncrona, que pega o dispatch, que pega essa ação, e o que faz? A partir do dispatch, ele pega o type, né? Então, o type aqui, ele começa com ponto posts load, ok? E aí, ele vai fazer um posts wow aqui, que é, né, ele tá pegando efetivamente, fazendo o fetch, chamando a API. Aí, depois ele faz o tratamento desses posts. E aí, ele faz uma função para chamar esse dispatch. E aí, ele faz essa função return, ok? Faz esse dispatch e aí ele passa o tipo, quando ele... Isso aqui é carregado, quando essa função é chamada, ele passa o tipo como post success, do dispatch da ação, e ele passa o payload como posts. Então, o meu payload vai carregar posts. E aí, se a gente volta aqui, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo, qual parte aqui? Nas minhas actions aqui, né? Não, nas minhas actions já estava. Tá acontecendo, na verdade, na minha função reducer, né? Aqui nesse momento em que eu pego action.payload. Eu tô passando, através da minha action, esse payload, que é o carregamento da nossa API, né? Nosso consumo de uma API, eu tô passando aqui na função reducer. Ok, então a gente viu todo o contexto aqui, entendeu, conseguiu ler. Aí eu volto aqui pro meu componente e vejo o que ele está fazendo. Ele está pegando aqui, então, o use context, tá? Ele está usando para conseguir usar o context e faz um destruct aqui, pegando post state e post dispatch, tá? Aí ele vem aqui. Não, antes disso ele faz um use effect para de fato chamar aquela função que vai chamar a API. E aqui no use effect, o que a gente faz? A gente chama o load posts, que é a nossa ação. E aí eu passo para ele a nossa ação, porque aí poderia ser o load ou poderia ser o success, mas aí eu tô passando, ponto tem, que aí aqui é o use effect tradicional, né? Estamos chamando lá, não tem segredo. E aí eu passo aqui uma função em que eu passo dispatch. Tô colocando dispatch, mas poderia ser outro nome aqui, mas dispatch faz sentido. Eu passo dispatch e aí... e tem outra questão aqui, ele faz se isMount.current, então ele começa com true. Ele começa com true e quando ele é carregado, quando é feita essa chamada, ele vem para false. E aí isso faz com que não aconteça renderizações. Sempre que alguma coisa mude, não aconteça uma nova renderização. Se a gente não estivesse usando isso daqui, toda vez que mudasse alguma coisa, essa chamada seria feita e aconteceria esse use effect. Poderia até causar um looping aqui, enfim. Então, a gente faz isso para quê? Para evitar que aconteça um loop ou várias renderizações que não é necessário. Então, a gente chama load, passa a ação, vem dispatch aqui, e aí a gente verifica se é true, né? Se é atual, se isMount.current é true. E aí, de fato, a gente chama dispatch. E aonde está esse dispatch? O que é esse dispatch? Nada mais é do que o que está na minha action aqui, ó. Esse dispatch. Então, eu estou chamando dispatch aqui, que é uma função. Então, eu preciso chamar ela para ela fazer de fato o que é necessário passar, né? Então,
É isso que eu estou fazendo aqui. E depois eu retorno o ismount.currentFalse. E ele depende do que? Ele depende das ações do post dispatch. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Feito isso daqui, eu venho aqui para posts do loading, né? Então assim, ele verifica qual que é o estado. O estado da ação é loading? Se for, ele vai pôr carregando. Se não for, ele faz um map e renderiza ali os posts. É isso que está acontecendo aqui. Se a gente vem aqui, ó, eu vou dar um... Ele primeiro põe carregando, né? É rápido que acontece isso, mas deixa eu pôr aqui. Ele vem carregando porque a ação ainda é load, os posts não foi carregado. E depois a gente traz aqui os títulos das postagens. A gente renderiza isso aqui. Então, assim, a princípio isso, como eu já disse, parece confuso, é um pouquinho mais complexo de se entender do que um user state, do que os componentes mais... do que os hooks mais de entrada ali, mais básico do React. Mas conforme a gente vai usando, vai lendo, vai interagindo, vai estudando e vai lendo documentação, isso vai ficando um pouquinho mais fácil. Então hoje era isso que eu queria trazer. E o que eu poderia deixar de dica é leiam a documentação, procurem sempre ler código, é o que eu estou fazendo, eu estou também nesse caminhar, eu estou nesse caminho, estou aprendendo muito também, então tenho uma longa jornada. Veja a minha evolução um pouquinho a cada dia e a constância, ela leva a gente para resultados melhores. Se de alguma forma eu te ajudei, eu dei uma clareza, eu dei, sei lá, algum norte, se puder comentar, compartilhar ou dar só um like aí, já me ajudaria bastante. Então, obrigada e vou continuar fazendo vídeos em que eu aprendo e ajudo alguém também a aprender. Espero que se uma pessoa estiver aprendendo junto comigo, é o que importa. Obrigada, gente!